na defesa virtual do trabalho de dissertação de mestrado da discente Camila Milbayer. Me ajuda aí, Camila? Que eu tá certinho. Que é sobre uso de modelo hidropixel GR para modelagem hidrológica de telhados verdes extensivos. É uma dissertação desenvolvida no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFSM. O trabalho da Camila teve a mim como orientadora principal e a participação do professor Adriano Rolim da Paz, da UFPB, como co-orientador desse trabalho, a quem eu gostaria de agradecer também pela participação. Agradeço também aos membros da banca, a professora Conceição Alves, da UNB, e o professor Juan Martim Bravo, da URGS, que compõem, nesse momento, a banca de avaliação da Camila. Então, a gente vai passar agora para o momento inicial da apresentação do trabalho da Camila, e depois a gente passa para a arguição, e esses momentos serão gravados, e podem contar com a participação do público, que eu agradeço aqui, os colegas da Camila assistindo, e depois a gente passa para a deliberação da banca, então, onde eu vou pedir que todos se ausentem da sala, exceto a banca e o orientador, e aí a gente passa para a deliberação, e depois em seguida a gente chama a discente ou demais convidados que quiserem participar do processo, de expedição do resultado final. Tá? Então, Camila, agora o momento é teu, né? Então, faça a tua apresentação aí dentro do tempo previsto. Obrigada. Certo. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, obrigada pela presença dos colegas e da banca. Meu nome é Camila e, conforme a professora Rutineia havia já comentado, hoje eu faço a apresentação do meu trabalho de dissertação, intitulado Uso do modelo hidropixel GR para modelagem hidrológica de telhados verdes extensivos. Esse trabalho teve orientação da professora Rutineia Tassi e com orientação do professor Adriano Rolim da Paz. A introdução e justificativa, então, primeiro, para a mitigação dos efeitos do excesso de escoamento pluvial em áreas urbanas, são concebidas as soluções baseadas na natureza. Elas têm, na prática, o intuito de recriar um ciclo hidrológico adicional em menor escala, e com isso, o efeito dessa instalação seria a atenuação e amortecimento da vazão de pico. Um desses dispositivos, dessas soluções baseadas na natureza, são os telhados verdes, que são estruturas de baixa declividade, vegetadas, dispostas no telhado de edificações. A modelagem hidrológica dos telhados verdes, ela é uma ferramenta útil para predizer o comportamento dos telhados verdes, sobre diferentes cenários, e com isso estabelecer algumas diretrizes de projeto que teriam como objetivo, então, aprimorar a performance hidrológica dos telhados verdes. Os telhados verdes modulares, eles possuem uma configuração construtiva propícia para modelagem distribuída, já que a representação dos módulos, elas podem ser análogas a pixels, por exemplo. Os benefícios da modelagem distribuída de telhados verdes em relação à concentrada é que ela tem uma maior capacidade de detalhar os resultados, acerca das consequências de mudanças na composição de camada do TV ou dos seus drenos, verificar efeitos das chuvas não monitoradas, avaliar dinâmicas de escala e entre outros objetivos. Há uma escassez de modelos distribuídos entre os estudos recentes. Nos últimos 10 anos, os artigos realizados sobre modelagem hidrológica de telhados verdes, em nenhum deles foi utilizado modelos distribuídos para telhados verdes especificamente. O que geralmente tem ocorrido é a aplicação de telhados verdes e seus efeitos em uma área de bacia urbana, mas utilizando a área do telhado verde como concentrado. Então, por isso que surge a oportunidade da aplicação e adaptação de modelos distribuídos existentes, como é o caso do hidropixel, que ele foi originalmente concebido para bacias hidrográficas. Os objetivos desse trabalho, então, é aplicar o modelo hidrológico distribuído hidropixel e suas diferentes versões para modelagem de telhados verdes extensivos, modulares e lineares. E os objetivos específicos seria estabelecer o estado da arte da modelagem hidrológica de telhados verdes,
verificar a aplicabilidade do hidropixel em suas versões NRCS-TUH, NRCS-TUH+, e DLR para modelagem de telhados verdes. E também desenvolver o hidropixel GR, que seria o hidropixel Green Roof, né, a nomenclatura, que seria uma ferramenta específica para modelagem distribuída de telhados verdes. O modelo hidropixel, então, ele é composto por 3 principais blocos, que seria o cálculo do tempo de viagem, da chuva efetiva e do hidrograma de cada pixel, tudo isso alimentado por informações de características da bacia e dos dados monitorados, né? E daí, no final, gera um hidrograma total do exutório de acordo com esses cálculos e dessas informações. A representação da bacia hidrográfica, então, essa figura aqui, né, ela indica como é a representação em termos de delimitação de bacia, direção de fluxo e representação da rede de drenagem a partir do processamento digital de imagens. A chuva efetiva ela é calculada a partir do método da curva número, do NRCS. Esse método utiliza informações de uso do solo, do tipo de solo, né, de acordo com a capacidade de geração de escoamento que cada solo possui, e a condição de umidade antecedente a cada evento. Aqui a figura ao lado, né, ela indica diferentes valores de CN para cada pixel na bacia, e abaixo ali, deixa eu colocar aqui o ponteirinho, ela indica o hiatograma do hiatograma, né, de acordo com os diferentes valores de CN. O tempo de viagem, então, ele é calculado a partir de 3 métodos, sendo aqui na setinha em verde o escoamento superficial laminar, em cinza o escoamento raso concentrado e em azul o escoamento em canal. Esse primeiro tipo de cálculo de tempo de viagem, referente ao escoamento superficial laminar, ele ocorre nos primeiros 30 metros de comprimento, para a espessura do escoamento até 3 centímetros. Essa equação, então, ela é baseada na resolução da onda cinemática acoplada com Manning e utiliza algumas informações da bacia, né, como a rugosidade da superfície, tamanho do pixel, a declividade da bacia e a chuva, a precipitação de 24 horas de duração e tempo de retorno de 2 anos. Esse escoamento raso concentrado, então, ele é considerado como uma transição, um meio termo, né, entre o escoamento laminar e o em canal, e ele é representado por uma simplificação da equação de Manning. E aí, quando o escoamento ele atinge a rede de drenagem, ele se torna um escoamento em canal, utilizada aqui representada, né, pela equação de Manning. Então, ao obter o tempo de viagem total de um pixel, aqui na figura está exemplificado como o pixel A1, é a soma, então, das contribuições de todos os tempos de viagem até atingir o exutório. Os hidrogramas, então, eles são calculados a partir de 3 métodos, o hidrograma unitário triangular, do NRCS, aqui denominado como TUH, o hidrograma unitário triangular plus e os distribuídos. O primeiro deles, o hidrograma unitário triangular do NRCS, é um método bastante popular, né? Ele transfere a chuva efetiva unitária em um hidrograma adimensional. Então, ele tem essa característica aqui de simplificar o hidrograma, né, num formato triangular. O hidrograma unitário triangular plus, o TUH+, ele foi um método que foi concebido em função Oi? Eu só vou te interromper um pouquinho, talvez aproxima o teu microfone da tua boca, porque nós estamos com uma certa dificuldade tá. de ouvir. Melhor? Às vezes melhora, Melhorou? Agora sim. Tá, então era a função da distância mesmo, então. Bom, esse método, então, ele foi concebido em função do método anterior, né, do hidrograma TUH, ele resultar em superestimativas de vazão de pico e num adiantamento da vazão. Peraí, aqui. O TUH plus que eu estava explicando. Então, ele introduz um tempo de retardo no hidrograma, que seria esse tempo de viagem aqui prévio ao início do escoamento. E aí ele considera que a vazão gerada em um pixel só chega no exutório após percorrido o tempo de viagem entre o pixel até o exutório. Então, para o hidrograma de cada pixel é adicionado aqui previamente esse tempo de viagem. E o hidrograma dos reservatórios lineares distribuídos, o DLR, ele não produz um hidrograma unitário, mas sim a resposta direta da vazão em cada pixel. Então, esse método ele considera que para cada pixel da bacia há um reservatório linear simples, né,
que representa essa dinâmica do armazenamento e esvaziamento do reservatório. Camila, por favor, agora ficou bem ruim mesmo. Eu acho que tem algum problema de contato no teu microfone até. Peraí, deixa eu tirar ele, melhora? Parece que está melhor agora, acho que era um problema no teu microfone. Tá, então na hora que eu terminar a apresentação eu volto a usar o fone de ouvido, então. Então o parâmetro ele é caracterizado pelo parâmetro K, mas aqui, especificamente para esse método, cada pixel tem um valor do valor do parâmetro K diferente. Então, se adiciona esse parâmetro beta, que seria um parâmetro auxiliar para esse processo de calibração, né? O parâmetro beta, daí já, nesse caso, seria um único valor para a bacia inteira. Isso facilitaria no processo de calibração. Então, o hidrograma final, ele é representado pela soma dos pixels, né? A contribuição aqui de cada pixel vai formar o hidrograma total desotrório mais à frente. Materiais e métodos, então, os telhados verdes monitorados. São 2 tipos de telhados verdes no campus da UFSM em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é o telhado verde modular, denominado TVM, que foi monitorado pelo Francisco Lorenzini em 2014 para o trabalho de dissertação dele. Os telhados verdes lineares, denominados L, foram monitorados em 2019 pelo Cristiano Perche, também para seu trabalho de dissertação. O telhado verde modular, então, ele tem 6 quadrados de área, metros por... Ele é composto por módulos de EVA de 70 centímetros por 35 centímetros. Esses módulos, cada um possuem 8 células, e aí nessas células são preenchidas com substrato. Esse substrato é dos arredores do experimento, é um solo um tanto argiloso. E a vegetação, ela é composta por um mix de plantas de pequeno porte, né? Gazânia, calonchoe, rosinha de pedra, falso boldo e aspargo ornamental. E aí, abaixo, né, desses módulos, que tem essa função de armazenar água para períodos de estresse hídrico. Esse telhado verde modular, ele tem 1% de inclinação em direção aos drenos, e a jusante dos drenos existem reservatórios que aí captam o escoamento, né, do telhado verde, e esse escoamento, então, o nível, né, do escoamento é lido por sensores. E o monitoramento da chuva se dá por um pluviômetro e um pluviógrafo situados na borda do telhado verde. Os eventos, então, resultantes do monitoramento, apesar do monitoramento ter ocorrido por cerca de 1 ano, alguns eventos não puderam ser apropriados para modelagem em função de como o volume de chuva era pouco, ele acabou sendo totalmente retido pelo telhado verde, né? Então não gerando escoamento. Então, os eventos que foram utilizados para modelagem são esses 5. Eles têm um coeficiente de escoamento bastante variado, né? Indo de 0,30 até 0,91. Uma duração, a duração não ultrapassa 50 minutos e uma variação aí de volume de precipitação entre 6,7 e 22,5 milímetros. Os telhados verdes lineares são 4, né? Cada um TVL12 tem 12 metros quadrados de área, TVL 6 metros quadrados de área, 3 e 1 metros quadrados, né? Todos eles têm essa mesma composição aqui em camadas, conta com impermeabilização, composto, geotêxtil, substrato é o mesmo utilizado nos telhados verdes modulares, e a vegetação aqui ela é composta unicamente por sedum rupestre. Todos os telhados verdes eles têm também 1% de inclinação em direção aos drenos, aqui denominados nas figuras. Dentro desses drenos também existem reservatórios que armazenam a água do escoamento, né, de cada evento. Esse nível aí do reservatório são lidos também por sensores. O monitoramento da chuva, então, cada telhado verde na sua borda também conta com um pluviógrafo. Na área experimental tem um pluviômetro e essas informações de chuva, tanto do telhado verde modular quanto linear, elas são cruzadas, então, com uma estação do INMET que existe próximo aqui do campo experimental, do campus da UFSM.
Os telhados verdes lineares, então, no mesmo caso, né, como dos telhados verdes modulares, o monitoramento aconteceu por cerca de um ano, mas alguns eventos não foram utilizados em função de problemas de consistência, também de retenção total. Também teve casos, né, em que nem todos os eventos foram observados para todos os telhados verdes, né, pelo menos o TV12 tem todos esses dados disponíveis. O coeficiente de escoamento também bastante variável, né, para esse telhado verde, indo de 0,19 até 0,84, para o TV6 também, né, de 0,69 até 0,97, para o 0,54 a 0,97, e aqui no TV1 só teve esse evento disponível, né, o TV6. O evento 6, desculpa. E aí a precipitação também variando, né, entre 27,4 milímetros até 60 milímetros. Aqui, então, um comparativo, né, das etapas metodológicas entre os modelos originais e os GR. Primeiramente, para os modelos hidropixel originais, se parte, né, das características construtivas dos telhados verdes. A partir delas, podem ser produzidos os modelos digitais de elevação. A partir do processamento digital dessas imagens, são obtidas as imagens de direção de fluxo e declividade, isso é utilizado para o cálculo do tempo de viagem, que também utiliza e 2 anos do tempo de retorno, com a IDF de Santa Maria. A rugosidade de Mene, então, é determinada a partir de recomendações, né, do NRCS para vegetação de baixo porte. E aí é possível calcular o tempo de viagem a partir daquelas. CN é fixado o lambda de 5% referente às perdas iniciais. Essa é uma recomendação voltada, né, a partir de estudos desenvolvidos especialmente para telhados verdes, que tem essa recomendação de 5% e não 20%, como era originalmente, né, tratada pelo NRCS. E aí o CN ele é ajustado de acordo com a precipitação efetiva observada, né, que pode ser avaliada aí com os eventos obtidos. E calculado o CN, o tempo de viagem, pode ser calculados os hidrogramas, né, de cada método. Sendo o hidropixel DLR, tem o parâmetro beta, né, para se calibrar, o hidropixel TUH e o hidropixel TUH+. Então, a partir desses coeficientes de eficiência e o erro de volume, né, a taxa de Sutcliffe e erro do volume. E aí, de acordo com esses resultados, se faz a análise, né, se considera se a modelagem é ou não satisfatória. Aqui nos modelos GR, o que muda, então? Bom, primeiramente, os modelos GR são 4, sendo eles GR1, GR2, GR3 e GR4. O modelo GR1, ele tem origem no hidropixel TUH+. O parâmetro T0, ele tem a função de ajustar o tempo de início do hidrograma. Ele não é sinônimo daquele tempo de viagem lá que fazia aquele ajuste no TUH+. Aquele tempo de viagem lá, ele também tinha o efeito de modificar o hidrograma em si, né? Ele modificava as ordenadas do hidrograma, consequentemente a vazão de pico. E aqui o T0 ele só tem essa função de arrastar o hidrograma mesmo, modificar esses intervalos de tempo onde o escoamento ocorre. O modelo GR2 ele também tem origem no hidropixel TUH+, e aí ele conta com esse tempo de viagem aqui. Esse tempo de viagem que muda em relação aos modelos originais, ele até ocuparia esse mesmo espaço aqui, porém, se excluem todas as estimativas, né, necessárias para o cálculo a partir da equação de Manning. E aqui, né, no hidropixel GR, ele é determinado pelo usuário. Então, ele se torna um parâmetro de entrada calibrável. Aqui, o modelo GR3 também tem origem no hidropixel TUH e também conta com essa estimativa manual aí do tempo de viagem. Enquanto o modelo GR4, ele tem origem no DLR e também conta com esse parâmetro T0 para modificar os instantes, né, que ocorrem o escoamento. Então, eles também serão avaliados de acordo com a eficiência de Nash-Sutcliffe e erro de volume. Então, avaliados, né, dependendo desses valores, se a modelagem é ou não satisfatória.
Aqui para resumir, então, né, os modelos GR. GR1 tem origem no TUH+, com adição do parâmetro T0, que tem essa função de modificar o tempo de início do escoamento. O modelo GR2 é o NRCS TUH+, com o TT calibrável, né, que ele tem a função de eliminar as equações de tempo de viagem, de Manning, tornando o TT um parâmetro calibrável. O mesmo ocorre para o GR3 aqui, porém, sua origem é no TUH. E o modelo GR4 tem origem no modelo DLR, também adicionando o parâmetro T0 para modificar esse tempo de início do escoamento. A calibração e validação tanto dos modelos originais quanto as modificações, né, GR. Primeiro se parte da aplicação do modelo HidroPixel original, se calibrando os parâmetros de forma a maximizar os indicadores de eficiência, tendo esses parâmetros os N e o beta. E depois a aplicação dos modelos GR, calibração também dos parâmetros, e aqui se adicionam, né, os parâmetros T0 e TT. A validação ela vai ser feita com a mediana dos parâmetros calibrados, principalmente, né, em função de haver poucos eventos, então não sendo viável fazer aquele split sample test, né, que se separa uma porção dos eventos para calibração e outra para validação. Aqui se optou pela mediana dos parâmetros, né, porque também pode ser que ocorra algum valor extremo ou não usual de CN, por exemplo, e aí se fosse tomada a média, né, desses parâmetros, ela ia acabar ficando enviesada, então se optou pela mediana. A eficiência, conforme eu havia comentado, né, a determinação da qualidade da simulação é feita a partir do coeficiente Nash-Sutcliffe, com o objetivo de chegar em valores mais próximos de 1, e o erro de volume também, que avalia, né, o volume total do evento observado e simulado, com o objetivo de chegar a valores próximos a zero. Alguns resultados, então, de início, né, referentes à precipitação efetiva. Esse primeiro gráfico, ele mostra um comparativo daquele ajuste entre a precipitação efetiva observada e a calculada. Aqui nota-se que todos os eventos foram praticamente, né, exatamente compatíveis, né, com o observado e o calculado. E aqui a segunda figura, né, o segundo gráfico, ele mostra os diferentes CN para cada telhado verde, para cada evento também. Aqui o CN, né, se nota que a maioria ficou acima dos 85. Aqui, conforme, né, eu já veria essa predição aí de algum CN ou algum outro parâmetro mais não usual. Aqui aconteceu no evento 1, né, do TVL12. Esse evento ele teve baixo volume e baixo coeficiente de escoamento também. E aqui no TVM6, né, enquanto a maioria ficou acima dos 95, esse evento 4 aqui ficou cerca de 85. Esse evento também ele teve um coeficiente de escoamento bastante baixo. Aqui também, né, um comparativo entre o comportamento de cada telhado verde, se nota que o TVL6 ele teve um comportamento um pouco diferenciado, né? Ele teve alguns valores superiores, por exemplo, ao TVL3 e TVL12. Esse comportamento diferenciado, ele também foi notado, né, no monitoramento original feito pelo Cristiano, que notou algumas diferenças assim de estabelecimento vegetal e também de desempenho, né, em alguns casos até inferior ao TVL1. E aí, por isso, se especula se essas diferenças aí no comportamento e na modelagem teria a ver com o fator da idade do TV, né, já que esse TVL6 ele foi construído 4 anos antes do TVL1 e TVL3 e TVL12, né. Aqui alguns resultados referente ao tempo de viagem, proposto pela equação de Manning. Deu para notar que teve um comportamento bastante linear, né, conforme esperado também, já que esse tempo de viagem ele é função do tamanho das dimensões do telhado verde. E aqui o tempo de viagem dos telhados verdes modulares ele ficou ligeiramente, né, pouca coisa acima dos lineares. E aí, provavelmente, né, isso tem acontecido em função das paredes dos módulos se comportarem na prática, né, como um obstáculo para o escoamento, e aí atrasando um pouquinho o tempo de viagem. Aqui para resumir, então, um comparativo, né, entre os modelos HidroPixel originais. Em amarelo, o hidrograma referente ao modelo TUH,
em vermelho referente ao TUH+, e aqui em preto o DLR. Esse evento, ele é o evento 2 do TV modular, né? Ele foi bastante representativo, assim, para os demais comportamentos, né, dos demais eventos. Teve esse comportamento aqui bastante usual, né, para todos os eventos também, que esses modelos TUH, eles acabaram antecipando o escoamento, e aqui o DLR, ele acabou atenuando um pouco o escoamento, provavelmente em função do parâmetro beta, né, que ele tem esse efeito aí do armazenamento, de representar o armazenamento do escoamento no pixel, né. Em termos de coeficiente de Nash-Sutcliffe, então, os modelos TUH, conforme, né, para ter uma ideia prévia, assim, pelo hidrograma, eles não tiveram uma aderência muito boa, tanto para o TVL quanto para o TVM, né, e na validação aqui também, tanto na calibração quanto na validação, esse desempenho ele não foi satisfatório. E o DLR, tanto no TVL quanto no TVM, ele teve um resultado bastante superior, né, tendo uma média do Nash-Sutcliffe cerca de 0,75. Esse desempenho superior possivelmente tenha sido em função do parâmetro beta, né, que ele é capaz de dar um melhor ajuste no hidrograma. E aqui um comparativo, né, entre alguns aspectos do hidrograma, aqui desse lado, tá, o gráfico aqui para a calibração, para a validação, isso dos modelos hidropixel originais, os telhados verdes lineares. Só um pouquinho, te interrompo. Pode voltar a repetir esse slide, porque teu áudio cortou completamente. Esse slide? Eu acho que é a partir desse slide. Esse dos... Esse que está agora na tela. Tá. Esse gráfico, ele é um comparativo entre a vazão de pico observada e calculada, aqui desse lado esquerdo para a calibração, para o lado direito da validação, para os modelos originais hidropixel, para os telhados verdes lineares. Se nota aqui, né, que a maioria dos eventos ele foi subestimada, a vazão de pico. Em alguns casos aqui, alguns casos mais isolados, né, foi superestimado, e nota-se também que o modelo DLR foi capaz de produzir melhores, né, mais próximos ao observado, os valores de evasão de pico. Enquanto aqui para validação, esse comportamento ele também é similar, né? Ele também tem essa tendência a subestimar os valores de evasão de pico, porém com um comprometimento na qualidade da simulação, né? Ele perdeu o desempenho. Aqui, em relação à vazão de pico observada e calculada para os TVL dos modelos originais, deu para notar também que ele teve essa tendência, né, a subestimar o tempo de pico, então, resultando em hidrogramas adiantados de evasão, né, os LR foram capazes de melhorar, né, essa estimativa dos tempos, né, enquanto esse evento 1 aqui teve valor de evasão de pico bastante elevado. Já na validação, de novo, né, perdeu bastante o desempenho, sobretudo para esses eventos aqui debaixo. Notar também que há uma perda do desempenho conforme a diminuição da área do telhado verde. E aqui seria comparativo do volume calculado e do volume observado também para os TVL dos modelos hidropixel originais, né? Deu para notar que o modelo DLR ele calculou praticamente exato, né, o volume calculado com observado, enquanto esses modelos TUH e TUH+, eles tiveram estimativas idênticas, né, pelo menos para esses verdes, e também bastante subestimadas. Já aqui para a validação, não houve um padrão de comportamento bem definido, e aí também, né, se nota que o desempenho, né, a eficiência ficou bastante comprometida com essa estratégia aí de adotar a mediana como parâmetro único, né? E aqui são as estimativas para o M, né, em relação à vazão de pico observada e calculada,
Nota-se também que o DLR foi o que mais subestimou, né, justamente talvez por essa representação da atenuação e armazenamento que o parâmetro beta proporciona para esse modelo. Também dá para notar algum comportamento aqui entre os eventos, né, que o DLR foi o que mais subestimou, seguido pelo TUH+, e o TUH aqui, que foi o que calculou maiores valores de volume. E aqui para validação também, novamente, né, não teve um padrão bem definido de comportamento. Inclusive, esse evento 4 aqui, que foi aquele que teve o CN atípico, né, um CN bem menor, ele ficou bastante, com a qualidade, né, da simulação, ele ficou bastante comprometido aqui nesse quesito da validação. Aqui, para tempo de pico, nota-se que, de forma geral, o modelo DLR ele foi capaz de produzir resultados mais adequados, né, em relação ao observado, em comparação aos demais modelos, né, sendo que os modelos TUH e TUH+, eles têm essa tendência aqui também de produzir resultados adiantados de evasão, né, com tempo de pico calculado menor. E aqui na validação os resultados foram até bastante parecidos, né, com exceção desse primeiro evento aqui, que seria o evento 5. E aqui um comparativo do volume para os modelos hidropixel originais, para os telhados verdes modulares. Também, né, o modelo DLR, ele é capaz de produzir resultados mais consistentes com o volume calculado. E aqui também se nota esse comportamento gradual, né, em que o DLR, ele resulta em resultados mais elevados de volume, seguido pelo TUH+, quer dizer, e o modelo TUH, ele é o que mais subestima, né, os valores de volume. Já aqui na validação, esse comportamento não é o mesmo, né, ele já não tem um comportamento tão bem definido assim. Novamente, né, esse evento 4, ele acaba perdendo bastante o desempenho em função daquele CN atípico. E aqui, para os modelos GR, né, um resumo que compara todos os modelos, né, aqui na linha pontilhada cinza, o GR1, nas linhas azuis, aqui a contínua GR2, a pontilhada, tracejada, perdão, GR3, e aqui em preto o GR4, aqui, né, se nota já de uma forma geral que não apresentaram aqueles problemas da vazão adiantada, né, conforme os modelos TUH e TUH+ apresentaram nos modelos originais. Aqui já se acerta o tempo, e aqui o modelo GR1, né, ele passa aquele hidrograma um certo intervalo de tempo à frente, enquanto os modelos GR2 e GR3, né, consistem na modificação do tempo de viagem. Aqui já dá para ver que as estimativas, né, do hidrograma no geral já melhoraram. E aqui o GR4, né, como o DLR ele ficava nessa região, junto, de forma similar ao GR2 e GR3, aqui ele conseguiu acertar muito bem o hidrograma, né, atingindo valores aí de NSE de 0,98. Inclusive, nota-se que para o GR2 e o GR3, os valores calculados por Manning de tempo de viagem foram bastante inferiores aos ajustados, né, nesse caso, pelo GR2 e GR3. E então, essa diferença entre esses valores pode nos levar a crer que talvez as equações de Manning não sejam tão apropriadas assim para telhados verdes. Aqui é a avaliação do Nash-Sutcliffe para os modelos GR, então, para todos os modelos. Aqui, todos os modelos, todas as avaliações, eles obteram bons resultados, médios. Teu áudio está cortando bastante. Nossa! É bem ruinzinho. Se eu vim mais perto, melhora? Tenta, vamos ver. Tá. Eu tô com o cabo de rede conectado aqui. Bom, então, conforme, né, eu havia comentando, se nota que tem um desempenho bem superior, né, do GR4 em relação aos demais.
tanto para os lineares quanto para os modulares, mas aqui na validação mesmo já não ocorre, né? Conforme os demais casos, na validação ele acaba perdendo muito o desempenho com os parâmetros medianos, ainda mais aqui, né? Que em alguns casos se adicionam alguns parâmetros, então esse conjunto único de parâmetros ele pode ficar mais comprometido ainda, né? Comprometendo ainda mais a qualidade da simulação. Aqui, novamente, aqueles mesmos comparativos, né, entre vazão de pico observada e calculada. Dessa vez, para os modelos GR, aqui para o TVL. Se nota também, mais uma vez, né, como os demais modelos, que ele teve essa tendência de subestimar, né, as estimativas da vazão de pico. E aqui, na validação, esse comportamento também ocorre, porém, né, conforme que dos gráficos, ele mostra que a qualidade também da simulação foi comprometida com essa estratégia de validação. Já aqui, para o tempo de pico, né, se nota uma boa melhora. Todos os eventos eles tiveram resultados adequados para tempo de pico, para os modelos GR, mas aqui na validação, né, isso já não é observado da mesma maneira, isso, sobretudo aqui para os modelos GR1, né, que perderam essa qualidade na simulação. Aqui, para volume observado e calculado, né, para os modelos GR, com exceção do modelo GR1, os demais modelos se mostraram adequados, né, para calcular, para simular o volume do evento. Já aqui na validação também já não temos um padrão de comportamento bem definido, o que indica, mais uma vez, que essa estratégia de ajustar a mediana não seja tão produtiva assim em termos de resultado. Para o TVM, né, em termos da vazão de pico, mais uma vez ele teve os valores, comportamento, né, similar observado nos modelos hidropixel originais, né, que eles têm essa tendência aqui de subestimar os valores de pico, já que a validação, mais uma vez, né, o padrão de comportamento não foi bem definido, inclusive esse evento 4, que ele ficou com a qualidade bastante comprometida. Em termos, então, de evasão de tempo ao pico, né, tiveram também resultados similares ao observado nos modelos hidropixel original. E aqui também se nota que as diferenças, né, no momento onde ocorreu o erro foi de cerca de um intervalo de tempo para mais ou para menos. Já aqui, para a validação, esse erro já foi maior, né? Inclusive, aqui se observa que o intervalo seria de 2 unidades. Aqui, já esse evento, ele errou todos, né? Todos os eventos, todos os modelos acabaram prejudicando, né? Esse evento aqui. E aqui, em relação ao volume, para os modelos GR, aqui em termos de volume observado e calculado, também, né, acabou por subestimar o volume assim, esse gráfico nos dá uma boa ideia do comportamento sequencial, né? Foi observado para todos os eventos que o modelo GR4 ele foi capaz de obter valores mais aproximados do observado, então ele acabou por resultar em maiores valores de volume, seguido pelo modelo GR3, GR2 e GR1, né? O GR1 foi o que mais subestimou, então, as estimativas de volume. Enquanto que aqui, para o quesito da validação, né, acabou comprometendo bastante, mais uma vez, né, como ocorreu para todos os casos, a qualidade da simulação. Aqui, mais uma vez, né, se nota esse evento 4 aqui bastante destacado aqui com esse baixo desempenho, né? Aqui, para resumir, então, todos
os resultados de todos os modelos. Aqui, esses modelos TUH, né, que foram os originais. Aí, o seu espelho, né, no modelo GR, temos o GR1 aqui, que já acerta essa estimativa dos tempos. E aí, aqui, os modelos GR2 e GR3, né, que eles têm essa capacidade aqui de atenuar um pouco o escoamento, né, a vazão de pico, mas também com melhores estimativas de tempo. E aí, aqui, o modelo GR4, aqui em cima, né, em comparação com o modelo DLR, ele já não precisou mais sacrificar as estimativas do tempo da vazão de pico para poder acertar o tempo. Como conclusões desse trabalho, então, foi possível determinar uma ordem crescente de desempenho, sendo ela os modelos de NRCS-TUH, TUH+, DLR, GR1, GR3, GR2 e GR4. O GR4 obteve o melhor desempenho possivelmente, né, pela ação conjunta dos parâmetros beta e T0 que foram capazes de ajustar o hidrograma tanto na vazão de pico quanto no tempo de pico. Também foi bastante notável, né, o desempenho na validação insatisfatório, constatado, então, que a mediana não foi representativa para os eventos e que todos os eventos eles perdiam muito, né, o desempenho caso eles não fossem calibrados, né, individualmente, especialmente para aquele caso. Também algumas incertezas em relação à equação do tempo de viagem, né, conforme eu havia comentado, que as estimativas do tempo de viagem calculadas pela fórmula de Manning para os modelos TUH, TUH+ e DLR, e aí depois calibradas manualmente, né, para os modelos GR2 e GR3, os valores calculados eles foram bastante inferiores ao que foi calculado manualmente, né, como um valor de entrada. Então, isso pode nos levar a crer que talvez a equação de Manning não seja representativa ou não seja adequada para representar os processos hidrológicos que ocorrem nos telhados verdes. E isso era o que eu preparei para hoje. Muito obrigada pela atenção, pelos Estou aberta agora a perguntas.